E aí mostra, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E você tem que explorar isso, porque tem pessoas à sua volta que você olha e diz, essa não tem capacitação, essa não tem condição. Claro que eu não estou falando pessoas portadoras de deficiências ou pecados, né? Vida, não tem vida com Deus, não tem comprometimento com Deus. Mas se é uma pessoa, ainda que ela tenha suas limitações, tá? Ela tem as suas dificuldades espirituais, mas ela tem um potencial que pode ser explorado. Você diz, ó, é por aqui. Ela tem aptidão, eu vou usar ela nisso aqui. Ela pode ficar com a caneta, ela pode ficar com o papel, anotando o nome aí, fazendo uma ata numa reunião nossa. Ela pode estar distribuindo folheto. Por exemplo, a nossa irmã Ilza aqui, ela tem um potencial. Ela gosta de ficar aqui na frente da igreja, distribuindo folhetos. Ela não pode ficar aí pulando, ela não pode ficar andando para lá e para cá, porque ela tem a sua deficiência. Mas se pôr uma cadeira ali, ela disse, eu fico, pastor, o dia todo distribuindo folheto e evangelizando as pessoas. É um potencial, tem que ser explorado. Temos que usá-la nisso. Por quê? Porque muitas vezes é uma aptidão, é um dom, é um talento que Deus deu, e que às vezes nós olhamos e fazemos vista grossa. Essa pessoa, isso aí não serve. Isso aí não, quem somos nós para descartar alguém? Não. Então, veja bem, use o desenvolvimento de capacidade que Deus deu para cada um dos seus liderados. Nós encontramos também, até a Grazi ontem leu aqui, Mateus capítulo 25, verso de número 15, diz a Bíblia que os talentos foram dados segundo a capacidade de cada um. Ó, a um deu 5 talentos, outro 2, né? E a outro 1. E deu o quê? E como? Deu conforme, ou deu segundo a sua capacidade. Deu conforme a capacidade de cada um. Então Deus dá, mas ainda que pouco, a pessoa tem aptidão para fazer algo na igreja, né? De repente a pessoa não pode estar pregando aqui em cima do púlpito, ou ela não se identifica muito com a oração, mas ela diz, olha, eu posso limpar esse banheiro da igreja, eu posso limpar os instrumentos lá da igreja. De repente, se ela tem uma profissão lá fora, é pedreiro, olha, eu estou vendo umas rachaduras aqui na parede, eu posso arrumar. É algo que ela está fazendo para Deus, e isso é um serviço espiritual. Isso é um serviço espiritual. Eu fico pensando aquele sirineu que, por um poucochinho de tempo, ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Quando, no momento culminante, que Jesus não estava suportando mais, aí constrangeram aquele homem. Alguns dizem que era até um etíope, né? E constrangiram ele para fazer aquilo. E ele o fez. Irmão, cada um de nós seremos galardoado por Cristo naquilo que nós estamos fazendo para Ele. Então não vamos descartar ninguém, tá? Não vamos descartar ninguém. Mas sabe que a igreja aqui, a Hope de Mongaguá, é a igreja que mais investe nas pessoas, que ajuda, as pessoas vêm para cá, e a gente de repente já começa a ensinar a palavra, já começa a motivá-la na fé, já sabe, a gente começa a investir nas pessoas. E tem pessoas que muitas vezes você investe nelas, e elas são ingratas. E você olha e fala, poxa, perdi todo o meu tempo. Não perdeu. Você não perdeu o seu tempo. O seu galardão não vem das pessoas.
ou daquela pessoa que você abençoou e que fora beneficiada. Nananina, não. O seu galardão vem de Jesus. As pessoas podem até não reconhecer o que você fez, mas o seu galardão vem de Jesus. Então continue fazendo. Paulo diz, eu faço de tudo para ganhar ainda mais. E a gente tem que explorar isso, porque você vê que o que recebeu menos, recebeu um talento. Ele foi negligente. Ora, você não vai ter êxito em tudo aquilo que você faz, ou com todas as pessoas que você convive e trabalha. Você não vai ter êxito 100%, mas você vai ter vitória. Você vai conseguir granjear, você vai conseguir operar no seu dom, na sua aptidão, ou como líder, ou sendo liderado por alguém, mas junto você vai fazer a obra de Deus e você será recompensado. Então o primeiro tópico é este. O segundo tópico que eu tenho que correr, tente descobrir o potencial que cada um de seus liderados tem. Quer ver o que diz a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, os versos 10 e 11. Estava lendo esse texto, é profundo demais isso aqui. Ó, primeira epístola de Pedro 4, versos 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Você está administrando os outros conforme o dom que Deus te deu. Se é o dom de pacificar alguém que está nervoso, com aquela cólera, aquele ímpeto de nervoso, você tem o dom de pacificar, está fazendo isso? Ou você mais joga lenha na fogueira do que... Tem gente que é tão pacífica, isso é um dom, sabe? Tem gente que você encontra na rua, está mexericando. O que é mexericar, pastor? É falar mal dos outros. Quando você vê uma rodinha, eu costumo cair fora. E às vezes nem preciso, porque quando eu chego, eu digo, não, eu já conheço o pastor Adão. Ele não gosta de ficar falando mal da filha. Aí um sai de fininho para cá, o outro sai para lá. Sempre foi assim na minha vida, porque ele sabe que eu não gosto. Mas se eu chego numa roda de pessoa e elas estão falando mal de outrem ou de outras, eu já meto a Bíblia. Fala, mas onde vocês aprenderam? Onde vocês leram isso na Bíblia? Ficar falando mal um dos outros? Ficar censurando, falando coisa que nem vocês sabem se é verdade ou não. Pronto, eu já dissipo através da Bíblia, da palavra. Pronto, sai um de fininho para lá, outro para cá. De repente, acabou o bloco da iniquidade do pecado. Cada um tem que administrar os outros conforme o dom que recebeu de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão, algum dom você tem. Tem algumas igrejas que eu via lá fora, 4, 5 diáconos conversando na hora do culto. Teve igreja que eu pastoreei, que eu mandava, irmão, manda todos esses diáconos para dentro da igreja, mandava um presbítero ir lá buscá-lo, e sentam todos para ouvir a palavra. Ficava 4, 5 diáconos lá fora, rodinha, e o pastor pregando, os cultos acontecendo, e eles lá fora conversando, fofocando. Diácono, você está aqui dentro, atuante, fazendo a obra de Deus, não lá fora, conversando um com o outro. Então veja bem, cada um tem que administrar o dom. Se o teu dom é esse, de administrar a pessoa, de repente uma pessoa está para baixo, está desanimada, tédia, desgostosa, você vem com a palavra de otimismo, de fé, dinamismo, e você joga essa pessoa para cima. Não, Deus vai dar vez. Você está usando esse dom? Você que é um líder, a coisa não está boa no seu departamento ou no grupo de pessoas que você está servindo a Deus, tal. Irmão, isso vale até lá para o trabalho secular. Até no trabalho secular você pode colocar isso que o pastor Adão está falando em prática, que funciona. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça
de Deus. Você vê como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme, ou seja, tem várias formas, variantes de Deus atuar. E Ele atua não do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso querer, mas do jeito dele. O verso seguinte, o 11, diz assim, verso de número 11, corre o dedo aí, filho. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Também não vem falar palavras de você mesmo, que não vai funcionar. Não tem mágica esse negócio. É a palavra de Deus que faz a obra na vida das pessoas. É a palavra de Deus que muda situação, muda o curso da natureza, muda, tira o montinho de murmuradores da igreja. De repente um bloco murmurando, você chega lá, dissipa a palavra, fala a palavra, e de repente sai um para um lado, outro para outro. É a palavra que vai. Não fala com autoritarismo humano, o teu ego, para satisfazer o seu ímpeto, que não vai dar certo, não vai funcionar. Mas se alguém fala com autoridade, fala segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Não excede, não. Porque tem gente que, porque Deus está dando autoridade e poder, ela começa... Nem Jesus, com toda a autoridade que teve, irmão, ele não foi mais além. Quando o diabo chegou para ele, prova aí que tu és o filho de Deus. Aqui pedra. Tu está com fome, 40 dias de jejum, transforma essa pedra em pão, mata a sua fome. Jesus não podia? Ele podia aparecer uma padaria ali. Eu digo, não, essa quer uma prova? Eu não vou só transformar a pedra em pão, não. Vai aparecer uma padaria cheia de pão ali. Ele podia, mas ele sabia, não pode exceder. Tá? Jesus disse que você, estando em Cristo, até se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Agora, quer morrer? Põe veneno na água e diz, eu quero ver essa palavra se cumprir agora. Eu vou me envenenar. Você vai morrer, rapaz. Vai morrer. Você está tentando a Deus. Não é isso. Agora, se alguém envenenar uma comida, tá? E você comer dessa comida não sabendo, e ser uma pessoa comprometida com Deus, com o reino, orar, porque tem gente que nem na hora da refeição ora. Deus vai te dar livramento. Então tudo você tem que fazer conforme o que está escrito ali. É administrar? Administra segundo o poder que lhe foi dado. Para que em tudo, não você, mas Deus, seja glorificado por quem? Por Jesus Cristo, a quem pertence. Irmão, não é eu, não é porque eu sou pastor, não é você como líder, ninguém. A Cristo pertence a glória, o poder para todo o sempre. E você diga amém? É dessa forma. Então, guarde esse tópico. Tente descobrir o potencial que cada um dos seus liderados tem. Cada um recebeu, né? Na multiforme graça de Cristo, cada um recebeu a sua porçãozinha. Uns mais, outros menos, mas todos receberam, né? O que recebeu menos talento, recebeu um. Outro sim, terceiro tópico. Como bom líder cristão, não seja nenhum ditador, mas cobre sempre por bons resultados. Você não precisa ser um ditador, ficar ditando ordens. Uma vez que você deu uma responsabilidade para alguém, se ele não executou, você vai até ele, né? Inquirir, saber dele qual foi o motivo que não teve êxito, uma boa execução, uma boa funcionabilidade. Mas não seja um ditador. Isso é um problema sério. É por isso que eu tenho um costume. Às vezes eu prego mais com a vida do que com as palavras.
Você sabia? Não adianta você ficar ditando. Poxa, às vezes eu falo para a Ruth, será que as pessoas não vêem na gente o exemplo? As pessoas têm que ver em você. Se você já é exemplo, você não precisa falar muito. Não seja um ditador, mas também não deixe de cobrar sempre por resultados. A gente vê isso numa parábola, lá em Lucas capítulo 19, é quase que semelhante à parábola dos talentos. Mas aqui é a parábola das minas, do verso 13 ao 15. Diz que ele chama 10 servos seus, um senhor, e ele dá a eles 10 minas. Minas aí era um dinheiro grego que circulava e que cada mina valia 100 denários. E um homem trabalhava 90 dias para receber 100 dinheiro desses. Então era uma grana na época muito, aos olhos humanamente falando, era um dinheiro, uma mina. Dinheiro grego que valia aí uma mina 100 denário, valia muito. E aí diz que a um ele deu 10 minas, né? Ele pega da 10, e a outro dá 5, e a outro dá 2. Ele é semelhante a dos talentos. E ele diz, negociai até que eu venha. Você está pensando que a responsabilidade que Deus te deu, depois de um certo tempo, Ele não virá para prestar conta com você? Porque tem gente que acha que talento recebido pode se esconder o talento. Nananina, não, olha para cá. Talento recebido é talento para ser negociado. Responsabilidade recebida de Deus terá prestação de contas com Ele. E a Bíblia diz, eu vou logo te informando, a Bíblia diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está pensando que Ele é com quem a gente vai tratar. Aí diz no verso, ele chama 10 servos seus, né? Aí o verso seguinte, verso 14, mas aos seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele um embaixador. Ele se retirou, aí mandaram após ele um embaixador dizendo, não queremos que reine sobre nós. Queremos seu reinado, a sua liderança, não queremos. E o verso seguinte diz, e aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, ele saiu fora, quem sabe do país, foi tomar um reino. Aí ele volta e disse que chamassem aqueles servos a que tinham dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Os camaradas pensou porque ele tinha saído fora do país, foi buscar uma conquista, e aí ele volta. Pensou que ele não ia voltar, mesmo que a mensagem que enviaram para ele, não queremos estar mais debaixo do seu comando, tá? Não queremos que reine sobre nós. Nananina, não. Você tem um comandante, você tem um capitão, um insigne capitão. Você tem gente, eu falei aqui que existe capitão de 100, ou tem capitão de 1000, diz a Bíblia, capitão de 500, capitão de 100, capitão de 50, tem capitão de 10. Tem gente que não pode ser nem capitão, tem que ser alguém que seja o maioral, porque ele não tem essa capacidade, então alguém tem que ficar cuidando dele, tá? Tem gente que é como que um bebê, que você cuida, sabe? Não tem pessoas que nascem deficientes, fisicamente falando. Você sabia que tem pessoas que nascem deficientes na fé? E que a gente vai ter que ficar cuidando dessa pessoa, irmã Renata, a vida toda. Que isso, pastor? É verdade. E tem que cuidar. Porque eu pergunto para vocês, a mãe, secularmente falando, ela tem 10 filhos, mas dos 10, um nasceu deficiente.
ela só se volta para os 9 que são maravilhosos, viçosos, bonitos, que não tem nenhuma deficiência, não. A atenção desta mãe, escute bem isso, vai estar mais voltada para esse filho que nasceu deficiente. O olhar desta mãe, atenção, os outros são robustos, têm saúde, destreza, vigor, e pode até assumir responsabilidade. Mas esse nasceu deficiente. A Bíblia diz assim, Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo de número 14, versos 1 e 2, sobre a tolerância para com os fracos na fé. Disse Paulo que uns de tudo pode comer, mas aquele que é fraco só come legume. Eu disse, e o que come não despreza o que não come. E o que não come também não censura e nem despreza o que come. Mas é fraco. Mas a Bíblia diz aí que Deus o recebeu por seu. Aí Paulo, no capítulo seguinte, que é o capítulo 15, ele diz, olha gente, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós, agrade o seu irmão naquilo que for justo, que for bom, para a sustentação dessa pessoa, firme na rocha com Cristo. Eu pergunto, você é daquele que ajuda, ou porque a pessoa cometeu uma falha, você já quer tirar da igreja? Porque tem líder que é assim, já traz a cabeça da pessoa, pastor, não quero mais no meu grupo, tá? Não quero mais no meu departamento. Mas por quê? Sabe, eu gosto de fazer umas fofoquinhas. Ensina, meu filho. Deus te ensinou lá para tirar fofoca dessa pessoa. Pastor, não gosta de orar. Eu só quero no meu grupo quem ora. Jesus tinha 12, quantos gostavam de orar? Ele costumava chamar 3. Mas até os 3, no momento que ele mais precisava, no horto do Getsêmani, estava dormindo. O último dia de Cristo com eles estavam dormindo. Então, meu irmão, você tem que entender esse negócio, que você tem que ser um bom líder e não ser um ditador. Não seja apenas um observador. Eu estou observando, hein? Que tem gente para fazer ameaça. E você também é ser ditador. Eu estou observando, estou de olho em vocês, hein? Cuidado, não faz coisa errada. Não adianta, irmão. Eu gosto, quando eu coloco alguém na responsabilidade, às vezes eu gosto nem estar presente. Porque você quer conhecer uma pessoa, todo mundo já sabe, né? Dê poder para ela. Eu nem preciso. Pastor, vai lá. Tá? Não, uma hora ou outra eu vou. Para ver se está trabalhando certinho. Mas não preciso ficar ali. Porque eu tenho que acreditar, eu tenho que deixar aquela pessoa também se desenvolver, trabalhar. Isso faz parte do crescimento daquela pessoa, até ela atingir a maturidade. O quarto tópico que eu tenho que correr, porque eu olhei no relógio ali e falei, nossa, Jesus, parece que quando eu começo a pregar, falar, o relógio parece que é contra mim, rapaz. Mas não é, é que o relógio fala de precisão e tal. Mas o negócio vai assim, Jesus. O quarto tópico. Como líder, ensina sobre dedicação, zelo e responsabilidade. Se os seus liderados não tiverem isso, primeiro, dedicação. Está lá em 1 Pedro, ou 2 Pedro 1 e 10. Quer ver o que diz? Dedicação. Ensina os seus alunos, os seus liderados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. O que é vocação? É o chamado, gente. É a aptidão que Deus te deu, o talento. Faz cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Eleição, o que é eleição? Lembra lá do que Jesus falou? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Eleição é você ter o nome nomeado, e nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o apóstolo Pedro ali diz, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, tá? Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçarei.
Então, dedicação. Ensina os seus liderados a ser dedicado. Depois o quê? Zeloso, tá? Como líderes, você deve ensinar eles serem dedicados, zelosos, tá? João capítulo de número 2, versículo de número 17. Olha aí, Jesus chega lá no templo, está uma bagunça. Por isso que eu sempre gostei de igreja bem bonitinha, entendeu? Para não tomar uma surra de chicote. É porque Jesus chega lá no templo, está uma bagunça, vendiam pomba, e estava negociando na casa do Senhor, e aquela bagunça, ele chega, rapaz, ele cita até o que está lá em Salmos. Os discípulos lembraram disso, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Depois você lê toda a passagem aí, para você se centralizar no texto, para você entender por que Jesus tomou essa decisão, né? Jesus ali, ele pega um azorrague tinha nas suas pontas, tipo de um rei, mas o azorrague, né? Azorrague, o nome é esse mesmo, está aí na Bíblia. Tinha como que nas pontas ali, ossos duros de carneiros. Aquilo cortava, irmão, e ele chega aí, e nego pula fora, porque sabe que aquilo onde bate, corta. Alguém diz: mas Jesus, parece que Jesus se descompensou um pouquinho, ou seja, saiu da natureza divina e entrou na natureza humana. Não, irmão, não, ele queria zelo, ensinando zelo. Então ensina os seus liderados a ser zelosos. Caiu um papelzinho no chão, às vezes cai papel no chão aqui, às vezes a Ruth vai lavar a minha roupa, eu encontrei um papel lá, eu não deixar aqui, tá? Vi um copo ali caído, vamos pegar, vamos jogar no cesto, vamos, uma coisa desarrumada na casa de Deus, vamos arrumar. Tem gente que não tem zelo, irmão. Agora, se você não tem, Paulo escreveu dizendo: se você não cuida da sua própria casa, terá zelo ou cuidado da casa de Deus? Tem gente que a casa dele é uma bagunça. Permita a minha franqueza, mas é verdade, é uma bagunça. Gente, pelo amor de Deus. Então vamos ter zelo pelas coisas de Deus. Mais uma porçãozinha aqui. Zelo, dedicação, mas também responsabilidade. Olha o que Paulo escreveu, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 58. Quem não conhece esse texto? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Isso é, você assumiu uma responsabilidade, seja firme. Porque tem gente que é molengo, dá uma responsabilidade para ele, no primeiro revés, quando o combate se trava, ele já procura o pastor: pastor, quero falar com o senhor depois do culto. Falei: Jesus. E você olha o culto todo, ele está lá desanimadão. Pastor, é o seguinte, eu pensei que eu ia começar a trabalhar para Jesus e que a coisa ia fluir. Mas, pastor, eu estou tendo oposição até dentro da igreja. Eu pensei, pessoa que está ao meu lado, que era para me ajudar, está soprando contra. Passou evento de fora, de dentro, soprando ao contrário. Meu irmão, você pensa que você ia trabalhar para Jesus, o diabo ia cruzar os braços assim, ia deixar você trabalhar à vontade, sem nenhuma oposição, sem nenhum empecilho? Irmão, pare com isso. Isso é meninice, isso é pessoa que não cresceu. Se o diabo está levantando contra o seu trabalho, é porque você está no caminho certo, está incomodando a ele. Se está tendo oposição, é porque você está fazendo a coisa certa e vai desagradar não só o diabo, mas os inimigos da obra de Deus. Então entenda isso. Então, seja aplicado, firmes, constantes, sempre abundante. Abundantes aí é querer fazer mais, abundar-se mais na obra, sabendo que o vosso trabalho não é o pastor que vai te assalariar, não é a pastor. Deus te dará o teu galardão. Vamos para o quinto. Só vou mais citar aqui, porque eu tenho menos de 5 minutos. O quinto tópico:
ore com os seus liderados. Mostre a eles que a nossa batalha é espiritual. Um líder que não ora, irmão, está fadado ao fracasso. Você vai ver lá em Atos capítulo 16, verso 13. Paulo estava numa missão, como missionário. E ele sabia que era encrenca o dia e noite, perseguição e tal. E ele chega num lugar, que não tinha uma igreja ali estabelecida, um lugar para oração. E ele sai fora da porta da cidade, e ele sai procurando na beira do rio um lugar para orar. E ali, com Paulo e Silas, Lucas estava presente, registrando tudo. Tinha umas mulheres lá, depois até uma ouve a palavra, Lídia, e se converte ela, a casa, e se batiza ali, tudo. Mas Paulo procurando um lugar para orar. Porque um líder que não ora é um líder fracassado. Um pastor que não ora é um pastor fracassado. Uma igreja que não ora é uma igreja fracassada. Talvez essa seja a razão do seu fracasso. Que você não se mantém firme, porque você não é um crente de oração, um líder de oração. Eu me lembro que diácono chegava 6h30 na igreja, e eles abriam, fechavam a porta do templo, porque chegava o povo a partir das 19, e eles dobravam o joelho para orar, diácono orando. Hoje, presbítero da igreja chega mais tarde do que a congregação, do que os congregados, 8 horas. Tem pastor que chega na igreja 8 horas, 8h30. Tem uns pastor que dizem, preletores, que chega 8h30, na hora da mensagem, na hora de pregar, eles chegam. E sempre com uma desculpinha. O trânsito estava caótico. Estava chovendo bastante, não dava para correr. Por que não saiu mais cedo? Eu já preguei, eu já fiz esse trabalho. Eu tinha que pregar 19 horas, eu saía 4 horas da tarde. Chegava na igreja, a igreja ainda estava fechada. Não importa, eu estou ali cumprindo o meu papel. Agora diz que é pregador, mas chega mais tarde do que os irmãos. Vai pregar o quê, irmão, para as pessoas? Aí vai querer exortar os irmãos sobre fidelidade, sobre isso e aquilo. Ô irmão, primeiro seja exemplo de tudo, viu? Eu queria ter, mas na última aula agora você vai ver, eu vou falar de tudo. O que eu não, tá? Essa última aula de segunda-feira, eu não sei quantos vão estar aqui, mas o negócio vai ser forte. Ó, é muito forte isso aqui, gente. Se você, ó, eu coloquei aqui tantos textos, mas não vai dar para ler. Lucas 9:28 diz que Jesus sobe no monte e ele olha assim para os 12, diz, esse aí não gosta de orar. Esse não. Aí diz, ó, ele pega Pedro, Tiago e João e sobe lá no alto monte, aí orando e tal, ele se transfigura. Você vê que a oração, o seu orar com os seus liderados, Jesus ia deixá-los como substituto, apóstolos, eles tinham que aprender isso. Senão todos, não é todos os líderes, todos os liderados que gostam de oração, de orar com você. Mas chama aqueles que estão mais perto para a oração, para que você venha ter êxito no seu trabalho. Chamou Pedro, Tiago e João. E aí Jesus dá a eles uma visão extraordinária, tá? Uma coisa maravilhosa. Lá em Efésios 6, de 10 ao 13, diz que a gente tem que revestir de toda a armadura de Deus para conseguir resistir nos dias maus. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados. Então você tem que se revestir de toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. Aí Paulo escreveu dizendo, e havendo feito tudo isso, fica firme, vigilante, sóbrio, na oração, na palavra, na obediência, na submissão à vontade do Pai. E assim sucessivamente, o tempo não nos permite. O tópico 6, não se sinta incapacitado, pois toda a nossa capacidade vem de Deus. Ah, mas eu sou incapaz, pastor.
o senhor está me chamando para esse negócio aí, o senhor quer me colocar como diácono, como cooperador, o senhor está me chamando para pregar, mas eu me sinto incapaz. Não se sinta incapacitado, pois toda a nossa capacidade vem de Deus. Paulo escreveu lá na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 5 ao versículo 5 e 6, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Nós não temos capacidade nenhuma. A nossa capacidade está fadada ao fracasso. Não que nós somos capazes de pensar alguma coisa, ou até mesmo fazer, realizá-la, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, disse Paulo, vem de Deus, o qual fez também capazes de ser ministros no Novo Testamento. Não da letra, né? Não da letra, aquela pessoa que é cheia, estudou bastante, é teólogo, é isso e aquilo. Isso nada vale, irmão. Isso Paulo diz, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um doutor lá da lei. Mas ele diz, isso aí é esterco. Paulo diz, é esterco. Então o que vale não é a letra, porque a letra mata. Jesus falou isso lá em João 6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, ele nos fez ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então, finalizando aqui, vou recapitular os 6 e vou citar o 7º tópico. O primeiro, use o desenvolvimento de capacidade que Deus deu para cada um de seus liderados. Segundo, tente descobrir o potencial de cada um dos seus liderados. Terceiro, como bom líder cristão, não seja nenhum ditador, mas cobre sempre por bons resultados. Quarto, como líder, ensina sobre dedicação, zelo e responsabilidade na obra. Tem que ensinar. Quinto, ore com seus liderados. Mostre a necessidade premente aí de oração. Por quê? Porque a nossa batalha é espiritual. Se fosse lutar contra carne e sangue, eu me armava até os dentes para vencer. Mas não é contra carne e sangue. O sexto, não se sinta incapacitado, pois toda a nossa capacidade vem de quem? De Deus. E o sétimo, pastor, saiba pedir ajuda quando precisar. Vocês estão pensando que líder, muitas vezes, uma hora ou outra, ele não precisa de ajuda? Eu não sou muito de abrir o bico. Eu acho que é por isso, Thaís, a Thaís está aí lá em cima. Está prestando atenção nas crianças, mas ela está aí atenta na palavra. Irmão, negócio tem hora que não é fácil. Então, o tópico de número 7 é esse. Saiba pedir ajuda quando precisar. Peça ajuda aos seus liderados. Aonde está escrito, pastor? Atos 16 e 10. Já estou terminando, hoje eu vou passar um pouquinho. Atos 16 e 10. Irmão, até o varão que apareceu lá em forma de anjo para Paulo pediu ajuda. E logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia. Mas o 9, para mostrar a visão. Põe o 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão de Macedônia, tá? Um macedônico. E lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Deus mandou até um anjo para ajuda a gente, nós precisamos de alguém para pregar a palavra. Ou seja, até anjo Deus mandou lá, em forma de um varão macedônico, para apresentar para Paulo numa visão, que eles estavam precisando de ajuda. Então, não se esquiva. Quando você não estiver aguentando mais, não fica como o Moisés que eu preguei aqui ontem, que se não fosse o sogro que gostava muito dele, e quando ele estava desfalecendo, rapaz, você vai morrer, eu não quero perder meu genro. Não quero, Moisés. E aí aconselhou Moisés para colocar capitão de 1000, de 500, de 100, de 50, de 10,
para ajudar ele na responsabilidade. E tem hora que o líder precisa, cara. Tem hora que a gente não está aguentando. E você que é liderado, tente conhecer melhor o seu líder. Quando ele está ali com a carga pesada, não põe mais peso não, porque tem gente, você já não está aguentando mais. Irmão, ajude o seu líder, está aguentando mais. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Quer ver o que diz a Bíblia? E eu finalizo aqui, Isaías 41:6, está escrito, um ao outro ajudou, tá? Um ao outro ajudou. E o seu companheiro disse o quê? Esforça-te. Então vamos chegar. Tem hora que o líder precisa de ajuda. Mas o líder também, se as pessoas não estão notando isso, é igual eu aqui. Eu disse, irmão, o aluguel aqui subiu. Está subindo, irmão. Ajuda a gente, irmão. Seja fiel, nós não estamos pedindo dinheiro para nós. Então, será que precisa dizer 2 vezes? O pastor está precisando de ajuda. O pastor está falando, está precisando. Eu vou ser dizimista, eu vou ser contribuinte, eu vou ajudar a obra, eu vou fazer a diferença na igreja. Então faça, irmão. Tá? Agora a porção mais forte vai ficar para a próxima segunda-feira. Fique em pé. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você que está aí conosco nessa live. Tá bom? Nós vamos retransmiti-la. Então você está ao vivo conosco. Deus abençoe com esse tema maravilhoso. Você é o líder. Quais atitudes tomar? Tá? E a próxima semana, na segunda-feira, então, vai ser muito forte. Eu nem vou citar aqui o tema, tá? Vai ser muito forte. Deus abençoe a todos. Quantos vão sair daqui de posse da palavra? Feche os olhos. Pai, ao término desse culto, nós agradecemos o Senhor pela Tua presença. Certamente nessa live, muitos depois vai estar deixando os seus pedidos de orações. E nós vamos estar orando por todas essas pessoas. Faça uma visitação agora nos lares, nas famílias que estão em casa. A família Hope aqui representada, todos os irmãos aqui presentes, que cada um saia daqui de posse da vitória, da tua bênção, da instrução, ó Senhor divina. Como é bom receber os ensinamentos da tua palavra, como disse o apóstolo São Pedro, antes crescei na graça. É muito bom ter a graça de Deus na vida, mas ele diz, mas também crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por esse culto, por todos os irmãos aqui presentes. Continua conosco, ó Pai, e nós contigo hoje e para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe todos que estão conectados conosco, mãos levantadas, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam a uma só voz, amém. Deus abençoe o Brasil.